Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 12. Esses vrites são controlados pela prática e desapego. A mente, para não ser apegada, deve ser clara, boa e racional. Por que devemos praticar? Porque as ações são como as vibrações tremulantes na superfície do lago. As vibrações vão desaparecendo e o que resta? Os sankaras, impressões. Quando um grande número dessas impressões subsiste na mente, aderem-se e se tornam um hábito. Diz-se que o hábito é uma segunda natureza, é também primeira natureza e a natureza inteira do homem. Tudo o que somos é o resultado de hábitos, o que nos traz consolação, pois tratando-se somente de hábitos, podemos criá-los e desfazer-nos deles a qualquer momento. Os sankaras são deixados por essas vibrações que passam pela mente, cada qual deixando o seu resultado. Nosso caráter é a soma total dessas impressões. E conforme uma onda particular predomina, tomamos esse aspecto. Se prevalece o bem, tornamo-nos bons. Se maldade, tornamo-nos maus. Se alegria, tornamo-nos felizes. O único remédio para os maus hábitos são os contra-hábitos. Todos os maus hábitos que deixaram suas impressões devem ser controlados pelos bons hábitos. Continuai sem cessar a fazer o bem e pensar pensamentos santos. É a única maneira de suprimir as impressões de base. Nunca digais que um homem é sem esperança, pois ele apenas representa um caráter, um feixe de hábitos que podem ser substituídos por novos e melhores. O caráter são hábitos repetidos, e somente hábitos repetidos podem reformar o caráter. 13. A luta incessante para mantê-los, os vrites, perfeitamente sob controle, constitui a prática. O que é a prática? É a tentativa de reprimir a mente, evitando que ela se desdobre em ondas. 14. Ela se torna firmemente alicerçada pelos longos e constantes esforços, com grande amor ao fim a ser atingido. A contenção não chega num dia, mas pela prática longa e ininterrupta. 15. Subjugar a sede de objetos vistos ou ouvidos é desapego. As forças motivadoras de nossas ações são duas, o que nós mesmos vemos e a experiência de outros. Essas duas forças lançam a mente, o lago, em várias ondas. Desapego é o poder de lutar contra tais forças e manter refreada a mente. Renunciá-las é o que desejamos. Caminho por uma rua, vem um homem e leva meu relógio. É esta minha própria experiência. Eu a vejo com meus olhos. Imediatamente minha chita é lançada numa onda que assume a forma de cólera. Não deveis permitir que isto aconteça. Se não puderdes fazê-lo, nada sereis. Se puderdes, tereis vairagya. Da mesma forma, a experiência dos mundanos nos diz que os prazeres dos sentidos é o ideal mais elevado. Tais prazeres são tremenda tentação. Negá-los e não permitir que a mente se quebre em ondas por efeito deles é renúncia. Controlar as duplas forças motrizes que surgem de minha própria experiência e da experiência de outros, e assim impedir que Chitta seja governada por elas, é Vairagya. Elas devem ser dirigidas por mim e não eu por elas. Esta classe de fortaleza mental chama-se renúncia. Vairagya é o único caminho para a liberdade. 16.
Esse é extremo desapego, que abandona até a sede pelos gunas e que vem do conhecimento da real natureza do Purusha. A mais elevada manifestação do poder de Vairagya ocorre quando ela nos tira até a atração pelos gunas. Temos primeiro de compreender o que é Purusha, o eu superior, e o que são os gunas. De acordo com a filosofia yoga, a natureza está constituída de 3 gunas, isto é, fatores ou forças. Uma chama-se tamas, outra rajas e a terceira sattva. Estes 3 gunas manifestam-se no mundo físico como escuridão ou inatividade, atração ou repulsão, e o equilíbrio dos dois. Tudo o que existe na natureza, todas as manifestações, são combinações e recombinações destas 3 forças. A natureza foi dividida em várias categorias pela filosofia Sânkhya. O eu do homem está além delas, além da natureza, é efulgente, puro e perfeito. Toda e qualquer inteligência que vemos na natureza é somente o reflexo desse eu sobre ela. A natureza em si mesma é insensível. Deveis vos lembrar que a palavra natureza também inclui a mente. A mente está na natureza, o pensamento está na natureza. Do pensamento até a mais grosseira forma de matéria, tudo está na natureza, é sua manifestação. Essa natureza ocultou o eu superior do homem, e quando a própria natureza descerra o véu, este eu aparece em toda sua glória. O desapego, descrito no aforismo 15 como a subjugação da sede pelos objetos ou natureza, é o maior auxílio para a manifestação deste eu. O aforismo seguinte define o samadhi, a concentração perfeita, que é a meta do yogi. 17. O samadhi dotado de conhecimento reto é aquele que está acompanhado pelo raciocínio, discriminação, ventura e pelo ego não qualificado. O samadhi é de 2 espécies. Um é chamado samprajnata e o outro asamprajnata. No samadhi samprajnata chegam todos os poderes de controlar a natureza. É de 4 variedades. A primeira chama-se savitarka, quando a mente medita sobre um objeto várias vezes, isolando-o de outros. Há 2 espécies de objetos de meditação, nas 25 categorias da filosofia Sânkhya. As 24 categorias insensíveis da natureza e o Purusha sensível e único. Esta parte da yoga está baseada totalmente na filosofia Sânkhya, sobre a qual já discursamos. Como estareis lembrados, ego, vontade e mente têm uma base comum, chiita, ou estofo mental, do qual aqueles são produzidos. O estofo mental absorve as forças da natureza e as projeta como pensamento. Deve haver algo também onde ambas, forças e matéria, são uma só coisa. Esse algo é chamado avyakta, o estado imanifestado da natureza antes da criação, ao qual, após o término de um ciclo, toda a natureza retorna e do qual ela surge novamente ao tempo da criação seguinte. Além está o Purusha, a essência da inteligência. Conhecimento é poder, e logo que começamos a conhecer algo, obtemos poder sobre ele. Da mesma forma, quando a mente começa a meditar sobre os diferentes elementos, adquire poder sobre eles. A espécie de meditação onde os elementos externos grosseiros são os objetos é chamada savitarka. Vitarka significa pergunta, savitarka com pergunta. Este samadhi envolve pergunta aos elementos, por assim dizer, para que eles possam ceder seus poderes ao homem que medita sobre eles. Não há liberação no ganho de poderes, é busca de gozos mundanos e não existe gozo real nesta vida. Toda busca de gozo é vã. É esta a antiga, velhíssima lição que o homem encontra tão difícil de aprender.
Quando aprende, sai do universo e se torna livre. A posse do que se chama poderes ocultos só faz intensificar a mundanidade e, ao fim, o sofrimento. Ainda que Patanjali, como cientista, indica as possibilidades de sua ciência, jamais perde a oportunidade de nos prevenir contra tais poderes. Também, na mesma meditação, o esforço para tirar os elementos fora do tempo e do espaço, pensando-se neles como são, é o que se chama Nirvitarka Samadhi, Samadhi sem pergunta. Quando a meditação vai um passo acima e toma os tamatras como objeto e pensa neles dentro do tempo e do espaço, temos o Savichara Samadhi, Samadhi com discriminação. E a mesma meditação, eliminando-se o tempo e o espaço e pensando-se nos elementos finos como eles são, é chamada Nivichara Samadhi, Samadhi sem discriminação. No passo seguinte, os elementos grossos e finos são abandonados e o objeto da meditação passa a ser o órgão interior, o órgão pensante. Quando este é pensado como livre das qualidades de atividade e torpeza, segue-se o Sananda, ou Samadhi venturoso. Quando a própria mente livre da impureza de rajas e tamas é o objeto de meditação, quando a meditação amadurece e se concentra, quando as ideias de matérias grossas e finas são abandonadas, quando só o estado sátiva do ego permanece mais diferenciado de todos os outros objetos, temos o Asmitan Samadhi. Até mesmo nesse estado não se transcende completamente a mente. Aquele que o atingiu é chamado nos Vedas Vidsha, ou despojado do corpo, pois pensa em si mesmo como livre do corpo grosseiro, mas terá de pensar em si mesmo como possuindo um corpo fino. Aqueles que nesse estado se fundem na natureza sem atingir a meta são chamados Prakritlinas. Porém, os que não param nem mesmo aí atingem a meta, que é a liberdade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.